Bom, vamos lá? Então, voltando, bloco 2 da nossa aula, tá? Voltando sobre interceptação das comunicações telefônicas. Vamos falar um pouquinho sobre, ainda em relação à licitude da captação ambiental, né? E desnecessidade de prévia autorização judicial. A terceira hipótese ali, ó, captação de conversa alheia mantida em local privado. Ó, a conversa em si não tem problema na gravação da conversa, não é captação ambiental. Agora, quando ela é mantida dentro de um local privado, há uma expectativa de que não vai haver a violação. Então, ó, para que haja essa relativização, é necessária autorização judicial. Exemplo, conversa mantida dentro de um escritório. O escritório entra naquele conceito de casa do artigo 5º, inciso 11 da Constituição, e a gente vai ter uma disposição no artigo 150, salvo o melhor juízo, do Código Penal, no crime de invasão do domicílio. Tá? Então, é necessário, nesse caso, a autorização judicial, não pela gravação da conversa, mas sim pela relativização da inviolabilidade domiciliar. Né? Então, é necessário necessidade de autorização judicial. Ok? Vamos voltar aqui, deixa eu colocar a tela maior. Gente, a ideia aqui dessa aula é um bate-papo, tá certo? Então, não se prenda, aqui você não vai ver um professor com um quadro desenhando, não. A gente vai tratar dos temas mais importantes de uma forma bem caseira, mas muito eficaz, ok? Então, vamos lá. Pergunta: é possível o ingresso em domicílio no período noturno para fins de instalação de equipamentos destinados à captação ambiental de sinais ópticos ou acústicos ou acústicos? Sim, né, o STF autorizou nesse caso, inclusive em escritório de advocacia. Os agentes de polícia ingressaram no escritório de advocacia à noite, porque se fosse de dia, instalasse... Peraí que eu vou instalar aqui umas câmeras, doutor. Óbvio que os caras não iam conversar nada lá dentro, né? Então, o STF autorizou que fosse ingressado nesse domicílio, né? É conceito de casa, no escritório de advocacia à noite, para a realização dessa escuta, tá? Dessa gravação. Vamos lá, STF, para fins de persecução criminal de ilícitos praticados por quadrilha, banda, organização ou associação criminosa de qualquer tipo. Hoje a gente tem associação criminosa e organização criminosa, né? Temos associação no 288, tem aquela associação do 288 em crimes hediondos também. Temos a associação criminosa do artigo 35 da Lei de Drogas, né? E temos a associação criminosa, temos a organização criminosa da 12.850 e tem algumas outras associações também, certo? São permitidos a captação e a interceptação de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos, bem como o registro e análise mediante circunstanciada autorização judicial, não pela gravação, mas sim pelo ingresso no domicílio, tá? Prova criminal, escuta ambiental e exploração do local. Captação de sinais ópticos e acústicos, escritório de advocacia, ingresso da autoridade policial no período noturno para instalação de equipamento, medidas autorizadas por decisão judicial, invasão do domicílio, né, houve uma relativização, não caracterização, suspeita grave da prática de crime por advogado. Então eu não tinha aqui o advogado causídico mesmo, o advogado defendendo o seu cliente. Eu tinha um advogado criminoso, tá? Sob pretexto, segundo o julgado, sob o pretexto de exercício da profissão. Situação não acobertada pela inviolabilidade constitucional. Inteligência do artigo 5º, inciso 10, trata daqueles relativos à vida privada, à intimidade. E inciso 11, inviolabilidade domiciliar. E artigo 150, parágrafo 4º, inciso 3 do Código Penal, tá ligando o conceito de casa. E artigo 7º, inciso 2 do Estatuto da OAB, né, Lei 8.906 de 94. Preliminar rejeitada, votos vencidos, não operação da inviolabilidade do domicílio do escritório de advocacia, quando o próprio advogado seja suspeito da prática de crime, sobretudo concebido e consumado no âmbito desse local de trabalho, sob o pretexto do exercício da advocacia. Então, o STF autorizou o ingresso, sim. Outra coisa, busca e apreensão do artigo 240 em escritório de advocacia. É possível? Tendo o advogado como suspeito da prática delituosa, né, da infração penal, é possível, sim, o advogado agindo em conluio que haja o ingresso no domicílio do advogado. A gente pensa aqui no domicílio tanto residência, quanto domicílio legal, quanto o escritório de advocacia, né, no conceito de casa, para a colheita de documentos. Entretanto, documentos relativos ao crime investigado e aos coautores investigados. Não pode fazer a devassa dos dados relativos aos outros clientes. Tá? Aí há um sigilo em relação aos dados dos outros clientes e isso violaria direitos fundamentais. Então não é possível, beleza? Mas a devassa desses dados, né, a colheita desses dados na busca e apreensão para
o crime que ele está sendo investigado praticando em conluio com o cliente, aí é possível sim fazer a busca e apreensão desses documentos, beleza? Vamos continuar. Gravações clandestinas, telefônicas e ambientais. Ó, pergunta, é possível a gravação clandestina telefônica ou ambiental? Tranquilo, gente. Quem nunca gravou a conversa feita com essas operadoras de telefonia, internet, cartão de crédito? Então é uma prova lícita. E ambiental também. Quando você pensar nessa gravação ambiental, você lembra daquele caso do... Eu não recordo, acho que era um senador da República, se eu não me engano. O senador que estava praticando uma certa coação no curso do processo, né? E o STF admitiu aquela prova como válida, inclusive acabou fazendo uma costura, uma emenda para admitir a prisão daquele parlamentar fora das hipóteses legais, mas o STF admitiu. Salvo engano, foi um senador, não recordo se foi o caso do Delcídio, do Amaral, mas foi um senador da República. Vamos lá. Gravação clandestina feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, juntada da transcrição em inquérito policial, onde o interlocutor requerente era investigado ou tido por suspeito. A admissibilidade. Como gravação meramente clandestina, né? Gravação clandestina, a gravação ambiental, é lícita a prova consistente no teor da gravação da conversa telefônica realizada por um dos interlocutores, então não foi uma terceira pessoa, sem o conhecimento do outro, certo? Se não há causa legal específica de sigilo, não havia uma reserva de sigilo, nem de reserva da conversação, sobretudo quando se pretendesse a fazer prova em juízo ou inquérito a favor de quem gravou. Então, problema nenhum, prova lícita segundo o nosso Supremo Tribunal Federal. Gravações clandestinas e de eventual confissão do suspeito sem prévia advertência quanto ao direito ao sigilo. Isso aqui é aquela conversa informal. O STF e o STJ, a doutrina também, chama essa conversa informal de interrogatório subrepetício, tá? É uma das hipóteses, né, de interrogatório subrepetício, tá? Essa prova vai ser ilícita. Por que vai ser ilícita? Você tem que advertir a pessoa presa que ela tem o direito ao silêncio. Feita essa advertência do direito ao silêncio, que personifica o princípio do nemo tenetur si detegere, ou nemo tenetur si detegere, ou si detegere, como você preferir. Se não fizer essa advertência do direito ao sigilo, essa prova é ilícita. Vamos lá. Gravação clandestina de conversa informal do indiciado com policiais. Ilicitude decorrente. Quando não há evidência de estar o suspeito, na ocasião, ilegalmente preso, ou da falta de prova idônea de seu consentimento, né, à gravação ambiental, de constituir dita conversa informal, modalidade de interrogatório subrepetício, olha o termo que eu falei agora, o qual, além de realizar-se sem as formalidades legais do interrogatório do inquérito policial, se faz sem que o indiciado seja advertido do seu direito ao silêncio, né? O princípio do nemo tenetur si detegere, né? O privilégio contra a autoincriminação ou a não autoincriminação, o princípio do nemo tenetur si detegere, erigido de garantia fundamental pela Constituição, além da inconstitucionalidade superveniente da parte final do artigo 186, importou compelir o inquiridor na polícia ou em juízo ao dever de advertir o interrogado, né, a pessoa que foi capturada, de seu direito ao silêncio. A falta dessa advertência e da sua documentação formal, ou seja, eu tenho que formalizar esse procedimento, muitas vezes a autoridade policial peca porque não formaliza, não bota no papel preto no branco, depois fica a palavra do bandido contra a palavra do policial, quem que pese tenha fé de ofício, às vezes é relativizada, infelizmente, no sistema constitucional, no arcabouço jurídico que nós temos, né? Faz ilícita a prova que, contra si mesmo, forneça um indiciado ou acusado no interrogatório formal e, com mais razão, em conversa informal gravada, clandestinamente ou não. Então, ó, vai estar diante vai ouvir a pessoa, na mesma hora, filhinho, você tem o direito ao silêncio, você tem o direito à não autoincriminação, você tem o direito ao nemo tenetur, o princípio do nemo tenetur si detegere, então você não é obrigado a produzir prova. Feito isso, e aí sim pode fazer o interrogatório do acusado. Vamos lá. Desnecessidade ou necessidade de autorização judicial prévia para a extração de dados e de conversas registradas em aparelhos celulares apreendidos. Essa daqui foi uma questão que caiu na minha prova oral lá do delegado federal, tá? Quanto a isso, nessa necessidade ou desnecessidade de autorização judicial, temos dois julgados importantíssimos, tá? O primeiro julgado trata de registros telefônicos, é um julgado de 2012, e tem outros julgados anteriormente, e tem esse julgado mais recente, 2016, do STJ, que trata da questão dos dados de WhatsApp.
Tem doutrina, eu vou explicar os dois, depois eu falo o que diz a doutrina em relação a isso, tá? Para a prova CESP, prova delegado federal, e costuma ter ser cobrada dessa forma pelas bancas. Registro telefônico é apenas quem ligou, as ligações que você realizou ou recebeu no próprio aparelho. Quando você aperta lá em ligar no verdinho, aparece para quem a pessoa ligou e de quem a pessoa recebeu ligação, as chamadas tentadas, não realizadas, não completadas, ok? Isso é registro telefônico. Além disso, nesse julgado também cita, em outros julgados, nesse mesmo sentido, a agenda telefônica. Acesso à agenda telefônica não teria necessidade de autorização judicial, e o policial militar na rua, o policial civil pode pegar o telefone do indivíduo e fazer essa checagem rápida para quem a pessoa ligou ou recebeu ligação. A ideia, a lógica da doutrina que admite essa prova é que se a pessoa tivesse com um papel no bolso, um cartão no bolso com o nome e o telefone de João da padaria, por exemplo, esse fato poderia ser apensado ao processo, acrescentado ao inquérito, perdão? Poderia, porque eu tenho que fazer a revista pessoal, encontrasse um número de telefone, eu iria acostar ao competente inquérito policial se porventura fosse instaurado. Então a mesma lógica é o telefone. Ao telefone eu poderia abrir as conversas, perdão, as conversas não, estou adentrando no outro já, né? As chamadas realizadas e ver para quem ele ligou e recebeu ligação. Mesma coisa em relação à agenda. Se ele tivesse uma agenda no bolso, eu poderia, uma agenda física de papel, eu poderia ver os telefones que estavam naquela agenda. Tranquilo? Então, prova lícita. Essa é a dicção do STF e essa foi a questão cobrada na prova oral do delegado federal agora em 2018. Em relação aos dados de WhatsApp, tá? Dados de WhatsApp é um julgado mais recente que trata como prova ilícita. Por que prova ilícita? Porque os dados há o fluxo dessa comunicação. Como é esse fluxo de comunicação? Pode ser, pode não, né? Com fluxo de comunicação é a mesma coisa da interceptação telefônica. Eu estou interceptando uma conversa que está acontecendo. Lembra que eu falei lá no início da aula, no bloco 1, que a interceptação das comunicações telefônicas abrange o próprio telefone em si, a chamada de voz, quanto os dados, o fluxo de comunicações. Pronto, aqui se aplica aos dados do WhatsApp, necessita de autorização judicial. Parte da doutrina, esse é o entendimento que a prova CESP adotou recentemente e a prova CESP costuma adotar, tranquilo? Parte da doutrina vem entendendo que esse julgado mais novo se sobrepõe ao julgado dos registros telefônicos acima. Esse julgado aqui se sobrepõe a esse julgado aqui. Por quê? Esse é um julgado mais recente, é de 2016. E nessa época, em 2012, ainda os aparelhos não tinham, em que pese já tinham, né? Mas esse julgado, ele relata um fato de 2007. Salvo o melhor juízo, é um processo de 2007. E lá em 2007, a gente não tinha os aparelhos com a enorme tecnologia que temos hoje. 2007, 2006, 2005, ainda tínhamos aqueles aparelhos 1100, quem já teve? O Lanterninha, né? Aquele aparelho Lanterninha da Nokia, acho que era Nokia, era o melhor telefone que tinha. Eram telefones que não tinham tecnologia, a gente não se falava em WhatsApp ainda, não falava em mensagens instantâneas. O telefone ligava e mandava mensagens, e olha lá, depois começou a surgir outros aparelhos que aí acessavam sim a internet. E o que é que a doutrina diz? Esses aparelhos nossos de hoje, os smartphones, são verdadeiros computadores portáteis em telefone. Então, com base nesse entendimento, esse julgado aqui do WhatsApp se sobreporia a esse aqui. Por quê? Hoje em dia, o indivíduo pega o aparelho, a autoridade policial pega o aparelho, não tem como ela olhar a sua agenda. Tá ali o ícone do WhatsApp piscando, me clique, e a autoridade policial clica. Então, tem doutrina mais recente, mais moderna, que diz que é possível sim, que não é possível mais nem em relação aos registros telefônicos. Então, o julgado mais recente, esse de 2016, se sobreporia ao julgado de registros telefônicos. Mas repito que esse foi o entendimento cobrado agora em 2018 pela banca CESP. Então, para a banca CESP, registro telefônico, prova lista. Pode observar as chamadas realizadas e recebidas. E a agenda telefônica também, com base naquela mesma lógica do papel com o telefone no bolso, que é possível, assim, a autoridade ter conhecimento. Os dados do WhatsApp não, aí necessita de autorização judicial. O que é que o policial faz? Prendeu em flagrante, meu amigo, precisa acessar os dados do WhatsApp. Aprende o aparelho, desliga o Wi-Fi e representa a autoridade judiciária para fazer a colheita dessas provas. Porque se assim não fizer e observar as conversas, vai ser uma prova ilícita. Aprende o aparelho, desliga o Wi-Fi, né, para ninguém instalar esse WhatsApp em outro aparelho e a gente perder os dados, e representa a autoridade judiciária para poder ter acesso, e aí a perícia vai fazer o acesso ao aparelho e extrair essas conversas para não correr o risco de fazer um inquérito
padrão, um inquérito top com base nesses dados, desencadear, desabaratar toda a organização criminosa, a associação criminosa ou aquelas pessoas que agem eventualmente, e lá na frente ser derrubado o processo todo, que é uma das hipóteses, inclusive, que você vai ter realmente um inquérito que não gera, em regra, nulidade no processo, e a gente tem uma nulidade porque tudo foi descoberto a partir dessa devassa dos dados de WhatsApp, beleza? Se ligar que tem aquela situação relativa ao WhatsApp Web, certo? A gente chama de espelhamento, tá? Eu não coloquei a observação, mas eu vou colocar agora, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o instrumento que matou o réptil, né? Questão do espelhamento do WhatsApp, ok? Espelhamento de WhatsApp. Como escreve WhatsApp, hein? WhatsApp. Ou a gente bota aqui web, né? Web WhatsApp, vocês já entenderam, web WhatsApp, ok? Segundo os tribunais superiores, né? Tribunais superiores, bota superiores com S maiúsculo, né? Para sua prova discursiva, segundo os tribunais superiores, é prova diabólica, portanto, inadmitida, ok? Não é admitida nem com autorização judicial, não cabe nem com autorização judicial, beleza? Vamos dar um Ctrl B aqui, vamos salvar e vamos voltar aqui à aula. Tranquilo? Então, espelhamento do WhatsApp não é admitido nem com autorização judicial, é uma prova diabólica, portanto, inadmitida. Por que inadmitida? Através do WhatsApp Web, é possível que se manipule as conversas presentes no WhatsApp. A pessoa conversa em tempo real e poderia, eventualmente, alguém escrever uma informação que não constava naquela conversa originária e a gente acabaria ocorrendo uma quebra da cadeia de custódia. Quebra de cadeia de custódia probatória, tá? Lá na frente a gente vai tratar um pouquinho sobre essa cadeia de custódia, a gente não vai adentrar nisso aqui agora, beleza? Voltando, necessidade ou desnecessidade de autorização judicial prévia para extração de dados e de conversas registradas em aparelhos celulares apreendidos. Aqui a gente vai ter que cingir, certo? Se eu tiver diante de aparelhos apreendidos em flagrante, necessito de representação à autoridade judiciária para a devassa destes dados apreendidos no aparelho, tá? Decorrente da prisão em flagrante. Agora, se for uma apreensão de aparelho decorrente de uma busca e apreensão determinada pela autoridade judiciária, com base no artigo 240, né? E as disposições do artigo 240 relativas à busca e apreensão, nesse caso não precisa de autorização judicial, porque está dentro da própria ideia de realizar uma busca e apreensão, fazer a devassa desses aparelhos. Então, vamos lá. STF, suposta ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a prisão em flagrante, guarda esse dado, prisão em flagrante, terem realizado a análise dos últimos registros telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos. Ó. Não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, né, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, inciso 12. Isso aqui é o julgado que a gente tratou da questão do registro das ligações telefônicas. Eu já estava indo um pouquinho além. Essa questão relativa aos registros, tá certo? Está aqui o julgado para vocês, a gente já tratou sobre isso, então é possível sim fazer a pesquisa na agenda e na agenda e nos registros de chamada, ok? Vamos ver esse julgado abaixo para ver se tem a ver com o que eu falei. Ilícita é a devassa dos dados, bem como das conversas de WhatsApp obtidas diretamente pela polícia, em celular apreendido em flagrante, sem a prévia autorização judicial, recurso ordinário em habeas corpus, provido para declarar a nulidade das provas obtidas no celular do paciente, sem autorização judicial, cujo produto deve ser desentranhado dos autos. Isso aqui são esses dois julgados que eu tinha tratado agora há pouco. Vou explicar essa outra coisa que eu estava falando agora, que eu comecei a falar e nem estava no slide, pensei que estava, mas vamos lá. Necessidade de autorização judicial prévia para extração de dados e conversas registradas no aparelho celulares, eu já estava indo um pouquinho além, tá? Da prisão em flagrante, mas tem a ver com o que eu falei, da prisão em flagrante para que haja a extração dos dados do telefone, se for dados de WhatsApp, Messenger, as mensagens normais, aquelas mensagens que ninguém usa mais, o SMS, precisa de autorização judicial. Ok? Então o delegado representa a autoridade judicial para fazer a devassa desses dados. No caso de mandado de busca e apreensão, acho que eu coloquei essa jurisprudência lá na frente. No caso de mandado de busca e apreensão, não é necessário autorização judicial. Por quê? A autorização que fundamentou a busca e apreensão
já autorizou também a devassa desses dados presentes no telefone. Então não precisa de autorização específica. Inclusive quando o mandado ele já diz, com a apreensão daquele aparelho, mas nem precisava dizer, porque no mandado você coloca assim, você coloca, fundamenta em diversas alíneas, a linha H, a linha I, e você fundamenta para apreender aparelhos relacionados ao crime, produtos relacionados ao crime. E está lá o aparelho sendo apreendido. Pode fazer a devassa? Pode, não precisa de autorização específica, ok? Sanado isso, vamos para o próximo tópico, deixa eu ver aqui o tempo de gravação para não estourar, tranquilo. Desnecessidade de autorização judicial prévia para extração de dados e de conversas registradas em aparelhos celulares de pessoas mortas. Ó. Pergunta, no caso de devassa de dados do celular realizado pela polícia, que foi entregue pela esposa do falecido, precisa de autorização judicial? Não, certo? Telefone de pessoa morta entregue à polícia pela esposa da vítima. O STJ tem o entendimento de que a partir do momento que a pessoa morreu, não há mais nenhuma expectativa da proteção da intimidade. Então, a pessoa morreu, não há mais essa expectativa em relação à proteção à intimidade do artigo 5º, inciso 10. Então, se a própria esposa do defunto entrega o aparelho para a polícia fazer a extração dos dados, é porque ela tem interesse em descobrir quem foram os autores, ou se ela já sabe, para que a polícia consiga elementos de informação, fontes de prova que irão depois subsidiar o titular da ação penal na sua formação da opinio delicti, né? O Ministério Público, aqui na ação penal pública, seja condicionada ou incondicionada, e vai formar essa opinião do Ministério Público para competente o oferecimento da denúncia. Então, nesse caso, não há mais uma expectativa de proteção da intimidade, ok? E a esposa pode se entregar e se a polícia faz a devassa dos dados, não há nenhuma ilicitude na colheita dessa prova, ok? Aqui é o julgado, tá? O julgado, eu vou me permitir pular o julgado, mas é exatamente isso que eu falei, ok? Depois você dá uma lidinha no julgado. Quebra de sigilo de dados telefônicos. Ó. A quebra do sigilo dos dados telefônicos não está sujeita à cláusula de reserva de jurisdição, ao menos absoluta. Tá? Cuidado com essa expressão reserva de sigilo absoluta, reserva de sigilo relativa. A quebra do sigilo, certo? A quebra do sigilo desses dados não são os dados, não é o fluxo das comunicações, é os dados no aparelho. Não está sujeito, desculpa, à cláusula de reserva de jurisdição absoluta. Então, ó, CPI federal e estadual pode determinar a quebra do sigilo telefônico, bancário e fiscal, não só a autoridade judiciária, ok? Portanto, não está sujeito à cláusula de reserva de jurisdição, você pode encontrar dessa forma simples, ou você pode dizer que tem cláusula de reserva de jurisdição relativa. Relativa porque não só a autoridade judiciária é que vai decretar. Cuidado com o enunciado da prova, uma prova mais complexa pode tentar ferrar vocês. Então, CPI federal e estadual pode determinar essa quebra do sigilo bancário, sigilo telefônico, sigilo fiscal, ok? CPI municipal prevalece que ela não pode, certo? Uma CPI no âmbito da Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores, prevalece que ela não pode realizar a quebra, determinar, né, a quebra do sigilo de dados, certo? Telefônicos. A gente vai tratar isso no próximo quadro. Dados telefônicos, ó, são as chamadas realizadas, chamadas recebidas, números de telefone, titular da linha, tá? São informações que já aconteceram, então é uma análise retrospectiva, ok? Diferente da interceptação telefônica, que é uma análise atual. Você não intercepta o telefone para saber a conversa que foi conversada dias atrás. Você intercepta dali para frente. Não tem como ter esse acesso às ligações, ok? Então, quebra de sigilo telefônico é retrospectiva, quebra de sigilo é para saber para quem a pessoa ligou, para quem a pessoa de quem a pessoa recebeu ligação, número de telefones, chamadas discadas, não recebidas e por aí vai. Isso não é uma cláusula de reserva de jurisdição absoluta, ok? Como é que vai cair na sua prova? Delegado de polícia pode quebrar o sigilo das comunicações telefônicas? Não! Delegado de polícia não pode determinar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas. O que é diferente do acesso aos dados cadastrais. Diversos dispositivos prevêem o acesso a dados cadastrais. Dados cadastrais é nome, sobrenome, nome dos pais, endereço, outros números de telefone que as pessoas têm, outros dados, CPF, RG, número da OAB e por aí vai, ok? Nesse caso, da quebra de sigilo, o delegado tem que representar. Quebra de sigilo dos dados telefônicos, o delegado de polícia irá representar a autoridade judiciária competente, ok? Aqui tratando sobre sigilo bancário, mas a gente aplica a mesma lógica. Temos aqui órgãos que poderão requisitar informações bancárias diretamente das instituições financeiras. A polícia não. O delegado de polícia necessita de autorização judicial para poder fazer essa
quebra do sigilo, tanto bancário, sigilo fiscal, sigilo telefônico, ok? MP, ó, MP em regra também não, né? É necessária também a autorização judicial. Exceção, é lista a requisição pelo Ministério Público de informações bancárias de contas de titularidade de órgãos e entidades públicas com o fim de proteger o patrimônio, não se podendo falar em quebra de sigilo bancário, ok? Então, em regra, o MP não realiza sozinho a quebra, ele necessita de autorização judicial, o MP vai requerer, perdão, a quebra do sigilo bancário, também sigilo telefônico, também sigilo fiscal, certo? Mas quando essas contas bancárias forem de titularidade dos órgãos e entidades públicas, com o fim de proteger o patrimônio, o erário público, nesse caso, é possível sim ele ter acesso a esse sigilo bancário, ok? TCU, não. Também é necessária autorização judicial, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, precisa ter acesso, para que tenha acesso, necessita de autorização judiciária também, certo? Tribunal de Contas tem uma exceçãozinha também, é a mesma questão, ó, o envio de informações ao TCU relativas a operações de créditos originárias de recursos públicos também não é acobertado pelo sigilo, ok? Receita Federal, sim, né, com base no artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, o repasse das informações dos bancos para o fisco não pode ser definido como sendo quebra de sigilo bancário. Mesma situação ao fisco estadual, distrital ou municipal, desde que esses entes estaduais, distritais e municipais regulamentem o dispositivo do artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001. Então, faz um decreto ou uma lei específica permitindo o acesso do fisco a esses dados e aí não há problema nenhum ter acesso, ok? CPI pode, certo, seja ela federal ou estadual ou distrital, ter acesso às informações, a quebra de sigilo, ela pode determinar a quebra de sigilo diretamente sem necessidade de autorização judicial. Lembrando que prevalece que CPI municipal, Câmara de Vereadores, não pode ter acesso diretamente. Agora, pode representar a autoridade judiciária para que a autoridade judiciária determine a realização da quebra do sigilo, ok? Vamos fazer uma pausa aqui e retomamos já com acesso de dados cadastrais. Esse é o final do bloco 2, ok? Vamos lá.